galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Vandex Games e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o que eu achei da primeira temporada do The Walking Dead. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que eu já sei que a série já está na sua 7ª temporada e que já morreu muita gente no grupo do Rick e que a história já se desenvolveu muito até a aparição do Negan. Só que o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu não assisti a série quando ela começou a ser exibida, e até agora eu só assisti a primeira temporada. Então, quando terminar uma temporada, eu vou fazer um vídeo desse estilo, falando sobre o que eu achei da temporada, sobre o que eu gostei, sobre o que eu não gostei, e o que eu espero que melhore nas próximas temporadas. Vamos ao vídeo. No primeiro episódio foi 1 hora mostrando como a contaminação começou e também a sobrevivência das pessoas que não foram contaminadas. Depois da cena que o Rick atira naquela menina infectada, foi ele sendo baleado e levado para o hospital. Depois que ele acorda, ele foge e vai procurar a família dele, onde ele conhece o Morgan e o Duane. O Morgan basicamente explica para o Rick o que acontece se eles forem mordidos. Eles vão para a delegacia onde o Rick trabalha para que eles achem mais armas caso eles sejam atacados novamente. Enquanto o Morgan decide ficar, o Rick vai para Atlanta para encontrar outros sobreviventes. É quando mostra que o Shane está vivo com outros sobreviventes e a Lori, que é a mulher do Rick, acha que o Rick está morto e começa a namorar o Shane. Nesse primeiro episódio eu posso destacar como a melhor cena quando o Morgan tenta matar a própria esposa para livrar ela de ser uma zumbi, com o sofrimento daquela zumbi que ele encontrou quando ele saiu do hospital. Essa, sem sombra de dúvidas, foi a cena que quase me fez chorar, não somente pelo contexto, mas também pela sua soundtrack. No segundo episódio, apareceram os outros sobreviventes, como o Glenn, a Andrea, o Morales, a Jack, o T-Dog e o Merle Dixon. Eles tentam escapar daquela multidão de zumbis que trancaram eles dentro da loja de departamentos, enquanto eles relutam em deixar o Merle preso no terraço do prédio. O segundo episódio foi meio fraco no início. Ele não foi tão bom quanto o primeiro, mas conseguiu me surpreender muito com a genialidade que todos os personagens usaram para fugir dos zumbis. O terceiro episódio foi bem tenso e, para falar a verdade, o momento que eu mais pirei foi quando o desgraçado do Ed bateu na Carol. E eu queria muito que o Shane tivesse matado ele ali. Ô filho da puta do caralho, mano. No meio do apocalipse zumbi, ele quer dar uma de machão. E o Rick, a Lori e o Shane nem se fala. Em meio de um apocalipse zumbi, eles resolvem transar. Na verdade, foi o Shane que transou com a Lori e depois foi o Rick. Ainda assim eu fiquei de boca aberta com isso. No quarto episódio, o Rick, o Glenn, o Daryl e o T-Dog vão para Atlanta e acham uma tria de sangue que o Merle deixou quando ele cortou a mão dele fora. Porém, o Glenn é sequestrado quando ele tentava recuperar as armas do Rick. A fortaleza para onde o Glenn foi levado era na verdade um asilo para idosos. Isso acabou convencendo o Rick de entregar algumas de suas armas para o grupo do asilo, para que eles pudessem se proteger quando fossem atacados. Quando eles voltam para o carro, percebe que ele sumiu, e o Rick já desconfia de que foi o Merle que roubou o carro, e o Daryl já prevê que ele vai se vingar do pessoal do acampamento. No acampamento, o Dale interrompe a empolgação dos sobreviventes ao demonstrar uma preocupação com o Jim, que estava cavando o buraco de forma fervorosa e sem explicação. O Shane consegue controlar o Jim, que não consegue se lembrar exatamente porque ele estava cavando os buracos. Eu juro também que eu fiquei surpreso depois disso, mas assistindo eu comecei a entender o que o Jim estava fazendo. Depois que eles conseguem tranquilizar o Jim, a Andrea procura algo para embrulhar o presente de aniversário da sua irmã Amy. Mais tarde, o pessoal se agrupa para comer um peixe assado, tirando um pouco aquele clima tenso para um humor mais leve. A alegria acaba quando um bando de zumbis ataca o acampamento, matando o Ed, e um deles acaba mordendo o
braço e o pescoço da Amy. O Rick e os outros conseguem chegar no acampamento para matar os zumbis, só que eles chegam tarde demais. Eu gostei muito desse episódio e gostei muito também do equilíbrio entre o drama, a tensão e o humor que dividiu entre os personagens. A compreensão dos personagens quando chegam no asilo também foi muito marcante ou até mesmo emocionante. No quinto episódio, os sobreviventes queimam os corpos dos zumbis, mas o Glenn insiste que eles enterrem os seus mortos. A Andrea fica a noite toda com o corpo da Amy e não permite que ninguém se aproxime dela. O Dale mostra compaixão ao explicar que desde a morte da sua esposa, as duas foram as únicas pessoas com as quais ele realmente se importou. A Andrea diz que se sente culpada por ter perdido tantos aniversários de sua irmã mais nova. A cena fica muito triste quando ela começa a chorar e se lamentando por não ter estado perto dela. E fica mais triste ainda quando a Amy começa a se reanimar por causa do vírus e, sem ter escolha, a Andrea atira na própria irmã. Eu fiquei extremamente chocado quando eu vi essa cena, e com certeza muitos também ficaram chocados quando viram. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das muitas cenas que mais me marcou nessa série. Depois de tudo, o pessoal descobre que o Jim também foi mordido por um zumbi, e a maioria do grupo se divide entre matar o Jim e levar ele para o CDC para impedir que ele se transforme em zumbi. Então Shane diz, acreditando que a base militar de Fort Benning é a mais segura, mas ela está a 200 km de distância. Enquanto que ele e o Rick vasculham a floresta atrás de outros zumbis, eles acabam discutindo quando o Shane tenta convencer o Rick de mudar de ideia. Quando o Rick se afasta, o Shane aponta uma arma para ele, mas ele não puxa o gatilho. Ainda que o Rick não tenha percebido, o Dale assiste tudo e fica assustado com o Shane. Daí, posteriormente, o Shane apoia o plano do Rick, só que o Morales diz que sua família não se juntará ao grupo e eles vão para outra direção. Enquanto que o grupo vai para o CDC, o veículo deles morre quase perto do CDC. E o Jim, que já estava agonizando, pede para ser deixado para trás. O pessoal reluta em deixar, mas ele acaba sendo deixado encostado numa árvore. Depois disso, uma gravação de um laboratório do CDC é revelada, onde o Dr. Edwin Jenner realiza experiências em uma amostra denominada TS-19, tentando descobrir uma cura para a infecção. Mas ele derrama um líquido corrosivo na amostra por acidente, o que inicia um processo de descontaminação que destrói as amostras. Enquanto isso, o grupo do Rick se aproxima do CDC e o Jenner apenas observa a chegada deles por uma câmera de segurança. Enquanto que o Rick começa a se desesperar do lado de fora, a porta do CDC abre, aí o episódio termina. O episódio foi muito épico. É apenas isso que eu posso dizer para resumir todo esse episódio. Eu não vou falar muito, senão eu vou acabar repetindo tudo que eu já falei. O sexto e último episódio da primeira temporada foi um dos mais legais de toda essa temporada. O Dr. Jenner deixa os sobreviventes entrarem somente se eles fizerem exames de sangue para comprovar que nenhum deles foi infectado. Depois de saírem das ruas, eles fazem uma comemoração e agradecem ao Jenner por ter deixado eles entrarem. Algumas horas depois, o Jenner, que já tinha enchido a cara, confronta a Lori confessando o amor que ele sente por ela e diz insistentemente que ele não tinha mentido sobre a morte do Rick no hospital, mas ele se descontrola e tenta agarrar a Lori à força, mas ela arranha o pescoço dele. Isso faz ele ficar horrorizado com o próprio comportamento e deixa ela sozinha e assustada. Quando o dia amanhece, o Jenner mostra ao grupo imagens aumentadas do cérebro da cobaia TS-19 que ele estava estudando, que na verdade era a esposa dele, que permitiu que a infecção dela fosse registrada, admitindo também que ele não sabe o que é a doença e nem sabe mesmo como tratá-la. O Jenner fala também que também perdeu totalmente o contato com os outros laboratórios do CDC, e para piorar,
o grupo do Rick descobre que os geradores do CDC estão ficando sem combustível, e quando o combustível acabar, o prédio vai se autodestruir, como um protocolo de descontaminação. O grupo então se apressa para sair, mas são trancados lá dentro, e o Jenner tenta convencê-los de ficarem para morrer juntos. Nenhum deles concorda, então Jenner deixa eles saírem. Só que aí é que vem a parte complicada. A Jack, com medo de ter o mesmo fim da Amy ou do Jim, opta por ficar para trás. A Andrea também opta por ficar, mas ela é convencida pelo dele de ir embora ou então eles morreriam juntos. Eles conseguem sair a tempo, enquanto que o Jenner e a Jack juntam as mãos para morrerem juntos. Depois que o tempo para descontaminação se esgota, o prédio explode. Após a explosão, o Rick e os outros sobreviventes vão para longe dos destroços do prédio em chamas, sem nenhum destino. O episódio acaba, assim como a primeira temporada também acaba. Esse episódio foi muito legal, se não um dos mais legais de toda a primeira temporada. Tem diversas partes onde tiveram frases filosóficas, frases que calam a boca de muitas pessoas que falam demais, e também com relação às escolhas que todos nós temos quando perdemos a esperança ou quando nos importamos com alguém. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários sobre o vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like para avaliar e se inscrevam no canal para receber os novos vídeos. E não se esqueça também de clicar no sininho para receber notificações do canal toda vez que sair vídeos novos. Esse foi o vídeo, fique com Deus e tchau!